Saudações, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a outra apresentação, outra aula do Monge Investidor. Nesse programa de quintas-feiras, eu, Alexandre, apresento Investimentos do Monge, ações nos Estados Unidos, o jeito zen de investir no mercado americano. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre lançamento coberto de opções e um ETF que faz isso muito bem feito, de forma muito simples, que é o JP Morgan JEPQ, ou em português, JEPQ. Antes que a gente comece, é importante relembrar que todo o material que vocês vão ver aqui não é de nenhuma forma recomendação de investimento ou de qualquer produto financeiro, qualquer plataforma. Eu simplesmente compartilho aquilo que eu uso, aquilo que eu faço e a minha estratégia, de uma maneira que eu possa manter vocês informados, eu possa educar e inspirar as pessoas a investirem melhor. Começando, gente, como sempre, pela nossa atualização de portfólio. Vamos dar uma olhada no que aconteceu essa semana, o que mudou na nossa carteira pública de ações nos Estados Unidos. Então, vindo aqui ao nosso tabelão, nós começamos verificando que da semana passada para cá houve uma pequena perda no fundo, né? Nós tivemos aí uma redução de 36.300 dólares, para 36.025. Então, isso nos aproximou um pouquinho mais do índice S&P 500, nossa rentabilidade caiu dos 15 aqui para 14,7, e o S&P 500 mantém a sua reta de alta, chegando ali nos 13,4 de rendimentos em 2025. Temos um caixa ainda de 244 dólares que vai ser usado na virada do mês, já que faz parte da minha estratégia de investimentos, colocar apenas uma operação de venda e uma operação de compra a cada 30 dias. Eu também dei uma modificadinha aqui, nessa parte em que fala da posição de cada um dos ativos e da expectativa de proventos, que nós tínhamos antes só as coluninhas coloridas. Eu procurei fazer uma melhoria, deixar a visualização mais fácil para vocês e mostrar os valores em dólar de cada uma das alocações ou da remuneração que esses ativos estão nos pagando. E eu chamo a atenção para uma evolução interessante que aconteceu aqui, que foi a posição de ASML. A ASML vinha aqui no bolo, junto com Adobe, JP Morgan, no meio das posições que a gente tinha, e ela pulou para o quarto lugar. Isso não foi um aporte que eu fiz, tá? A ASML subiu 30% em setembro. Isso aí foi uma coisa inesperada, mas para quem assistiu o vídeo de ASML, para quem leu o artigo, sabia que nós estávamos sujeitos a uma reavaliação do mercado, porque ele tinha avaliado mal, tinha precificado mal os riscos que essa empresa corria. Ela tem tido excelentes resultados, crescimento em todos os seus parâmetros, né? E apesar de um fluxo de caixa que oscila bastante, isso leva às vezes a um erro no preço, porque os equipamentos que ela vende são muito caros e essas vendas não acontecem todos os dias, elas acontecem de vez em quando. De tal maneira que a ASML surpreendeu o mercado, mas não esse investidor aqui, e agora ocupa a nossa quarta maior posição. Em relação aos dividendos, nós temos um yield on cost que subiu também para 3,02, ou seja, o meu custo continua o mesmo, mas a distribuição de dividendos está aumentando e conforme esses aumentos acontecem, o meu dividend yield pessoal ele vai ficando maior, ainda que o da carteira não tenha se modificado. E nós temos aqui um dividend CAGR, ou seja, o aumento dos dividendos pagos para mim ano a ano, estimado em 10,52, ou seja, se hoje eu estou ganhando $1.000 de dividendo, a tendência é que no ano que vem eu ganhe 1.100. Em relação a lucros e prejuízos, também mudou um pouco, né? A Amazon era uma posição que estava marginalmente lucrativa, ali na casa dos 5% aproximadamente, e ela agora está marginalmente negativa. Então, deu um prejuzinho aí, year to date, é verdade, né? Porque eu tenho bastante lucro nessa posição. Essa compra original ela foi na casa dos $4.000, eu acredito. Então, tem 2.600 aí que são lucro. Mas eu estou contando só de 1º de janeiro para cá e nesse período realmente não houve evolução no preço do papel. Ela continua basicamente onde ela estava em 1º de janeiro.
PSLV passa a ser a nossa grande vencedora, uma vez que Google deu uma diminuída nela, ele caiu de 50% de lucro para 41%, enquanto que a prata ela veio aqui para 47,54% de lucro, segue subindo muito bem. E a SML, como deu essa paulada para cima, está apresentando um lucro year to date, né, ou seja, em 2025, de 34,25%. Quem são os grandes perdedores desse portfólio? Por enquanto, o BDC, menos 11,49%, CRM Salesforce, menos 9,51%, Adobe, menos 21,32%, uma perda bem importante, SPDI, menos 5,55%, Duolingo, menos 23,75% e a Caspi com 13,57% no vermelho. Essas empresas elas são as principais candidatas a receberem aportes daquele dinheiro que está no caixa no próximo mês. Porque, afinal de contas, esse aqui é o meu deep finder, né? É o meu encontrador de buracos. A partir do momento em que eu vejo empresas de alta qualidade estando tão descontadas assim no ano e não tendo acompanhado o resto do mercado nessa ascensão, eu coloco a minha mira em cima desses ativos aqui, principalmente. Vamos ao nosso assunto principal, que é JEPQ, um ETF de lançamento coberto de opções. Nós vamos descobrir o que é isso e como é que funciona. Então, por que eu escolhi comprar o JEPQ para o meu portfólio? O JEPQ, ele simula o Nasdaq 100, que é um índice da Bolsa Nasdaq com as 100 mais importantes empresas que estão listadas naquele local. Ele faz uma replicação completa ao comprar todos os ativos do Nasdaq 100. E a partir do momento em que ele compra, ele lança calls fora do dinheiro. Isso faz com que a renda daquele índice aumente, né, para muito mais do que o dividend yield dele, em sacrifício de um pouco do crescimento, especialmente em fases de bull market, quando o mercado está subindo muito rápido. O ETF vai sacrificar um pouco dessa subida e trocar isso por renda. Mas, quando o mercado cai, ele tem a vantagem de reduzir a volatilidade do portfólio de uma maneira geral. A gestão do fundo ela é ativa, ou seja, não são todos os papéis que são comprados automaticamente, não são todos esses papéis que vão ter opções à venda no mercado. Os profissionais do JP Morgan vão decidir que tipo de ativo merece ter um lançamento coberto feito ou não. Esse tipo de material, esse tipo de ativo, ele é ideal para um mercado de baixa volatilidade. Então, se as ações estiverem andando de lado, nós até podemos ganhar do índice correlacionado a partir do momento em que essa nossa renda aumenta. Quando cai, o fato de nós termos a geração de renda, o fato de nós termos o lançamento coberto, faz com que essa queda seja amortecida. Então, também em períodos de baixa, ele não deixa de ser um bom ativo para se ter em carteira, porque ele diminui o tombo. O JEPQ, ele tem um irmão gêmeo, chamado GPI, que é o mesmo ETF, com os mesmos mecanismos, né, uma outra equipe de gestão, evidentemente, que segue o SP500 em vez de seguir o Nasdaq 100. E qual é a grande vantagem desse ETF em cima de fazer a operação de lançamento coberto na mão? Ela economiza muito o meu tempo, simplifica muito a minha vida, porque a operação de opções é uma operação que demanda tempo e que demanda disponibilidade em datas específicas, coisas que eu não queria para mim no tempo em que eu voava, porque afinal de contas eu não podia estar disponível sempre quando a opção queria, né? Era a minha escala de voo que mandava em mim. E hoje, que eu não estou voando, mas estou vivendo dos meus investimentos, eu quero também esse tempo para ficar com a minha família, para ficar perto do meu filho, para ficar perto da minha mãe, da minha esposa, e fazer isso tendo a obrigação de negociar opções não era uma coisa muito interessante. Essa explicação muito rápida pode deixar vocês um pouco confusos, né? Afinal de contas, o que é o lançamento coberto? O que é fora do dinheiro? Esses termos todos, eles são jargões, eles são termos técnicos para quem está acostumado com esse mercado. Então, a gente vai fazer uma introdução para simplificar isso, traduzir tudo para um bom português, e aí depois vocês vão ver que essa escolha faz sentido, pelo menos dentro da minha estratégia. Então, inicialmente, o que são opções? Uma opção é um contrato, certo? Quando a gente vende uma opção,
a gente está vendendo para uma pessoa um direito de exercer este contrato, seja para comprar ou seja para vender uma ação, num determinado preço em uma determinada data. Então, por exemplo, eu tenho uma ação que eu paguei por ela R$50, vamos dizer, e hoje ela custa R$100. O meu preço-alvo para aquele papel, eu já estou no lucro, está tudo muito bom, o meu preço-alvo ele é de R$120. Uma coisa que eu posso fazer é colocar uma ordem de venda a 120 e esperar o preço bater lá. Mas enquanto isso não acontece, o meu lucro ele está preso naquilo que o papel vale, certo? Eu posso fazer uma coisa que é vender uma opção de venda, né? Ou seja, eu faço um contrato de venda com uma pessoa e eu digo, olha, se daqui a 6 meses o preço estiver 120, eu te vendo. Se tiver mais, tu vai me pagar só 120. Se tiver menos, tu pode até não exercer o teu direito de compra, porque tu vai ter essa ação mais barata no próprio mercado, mas eu vou ter embolsado um dinheirinho por essa reserva que eu vendi para essa pessoa, né? Que eu contratei com essa outra pessoa. E essa reserva ela pode custar R$1, ela pode custar R$5, que é o valor do prêmio. Os R$5 eu guardo no bolso, tendo chegado lá no 120 ou não. Então é uma forma que eu tenho de ir garantindo renda conforme o tempo passa até que aquele meu alvo seja atingido e onde eu estaria satisfeito com a venda do papel porque entendo que ele já chegou num preço justo ou ele já chegou numa sobrevalorização e está na hora de eu sair dele. Existem nuances em relação a isso, a gente vai explicando as coisas aos pouquinhos. O que são calls e o que são puts? Quando eu compro uma call, eu estou comprando o direito de comprar uma ação no futuro, numa determinada data, a um determinado preço. A pessoa que vendeu a call é quem tem a obrigação de cumprir, ela precisa ter esse papel na mão para devolver, para vender, então, pelo preço combinado, aquela pessoa que comprou o contrato e pagou o prêmio para isso. A put é o exato contrário, ela é um direito de venda. Então, se eu tenho uma opção e eu tenho uma ação, por exemplo, que está custando R$100 e eu tenho medo que ela caia muito, o que eu posso fazer? Eu posso comprar uma put que diz o seguinte, se o preço chegar a 95, eu vendo. Se o preço estiver abaixo de 95, eu ainda vendo a 95. Eu tenho esse direito, essa trava no meu preço, de uma forma que eu pago para a pessoa que me vendeu a put uma espécie de seguro, né? De maneira a proteger o meu capital. Existe muita gente que faz isso em cima do portfólio inteiro, tipo assim, de tempos em tempos, quando tem um indicador muito ruim, parece que as coisas vão ficar, né, perigosas ali para frente, que colocam o seu seguro acionado usando 1% do seu capital, 2% do seu capital, que é um dinheiro que, se o portfólio continuar subindo, vai ser mais do que compensado. Mas se o portfólio desabar, aquele seguro, aqueles 2% de dinheiro que ele sacrificou, vão manter o portfólio em pé, porque apesar das ações caírem, ele vai ganhar muito dinheiro em cima da opção que ele tem na mão. Compradores e vendedores. O comprador, então, é aquele que recebe, por um prêmio, que ele vai pagar, né, o direito de exercer uma compra ou uma venda a preço fixado numa data determinada. O vendedor é o cara que vai ficar com o prêmio na mão e com as obrigações. Então, ele vai ser obrigado a cumprir aquela venda ou aquela compra, de acordo com o que está escrito no contrato. Esse contrato ele vai ter vários termos técnicos associados. Então, por exemplo, o preço pelo qual essa ação vai ser comprada ou vendida no futuro, ela é chamada de strike. O prêmio é o dinheiro que a pessoa paga para receber aquele direito, para fazer aquela reserva de compra ou venda da ação no futuro. O vencimento é a data em que esse contrato se encerra. E ele é muito importante, por quê? Porque antes do vencimento acontecer, a gente pode ultrapassar o strike. Então, vamos colocar isso num exemplo. Comprei uma ação a R$50, aquela mesma. Ela está custando 100 e eu acredito que se eu vender ela a 120, eu estou satisfeito. Então, eu vou vender uma ação com 20% de spread, ou seja, meu strike é 120, o meu preço é 100, preço atual, né, do papel. E como esse preço está longe,
eu vou precisar botar uma data de vencimento também um pouco longe, senão eu não vou conseguir vender para ninguém. Ninguém vai acreditar que em 10 dias ou que em 30 dias a ação vai subir tanto. Então, o que eu faço? Eu boto esse vencimento em, vamos dizer, 3 meses, certo? Ao longo daqueles 3 meses, o preço do papel vai dançar, vai subir, vai descer. E no momento determinado, ele vai passar para 125, para 130. E eu tenho aquele direito de venda, né, estabelecido a 120. Então, o que o cara que tem a opção vai fazer? O que o comprador da call vai fazer? Se ele tem o direito de comprar uma ação a 120, que hoje está custando 130, esse spread de 10 ele pode usar para não esperar o vencimento. Ele pode vender a ação, a própria opção que ele tem, ele revende o contrato no mercado por alguma coisa próxima desse intervalo de lucro que ele está obtendo no papel nesse momento. Então, se o papel está 130 e o strike dele é 120, ele pode vender essa opção por R$ 9,00, por exemplo, que ainda é vantajosa para o sujeito que compra e ele já embolsa o lucro, não precisa esperar vencimento, não precisa esperar nada. Ele tira a dúvida do lugar. Existe gente que opera comprando opções a seco ou vendendo opções a seco, né? Trabalhando somente com os contratos, sem o ativo em si na mão, justamente porque faz esses trades rápidos entre compra e venda de opções, com um lucrinho ali de R$ 2, R$ 3, mas que como o preço da opção é muito baixo, tem opções que custam 15 centavos, que custam 2 centavos. Então, se aquilo ali passa a valer R$ 1 e o sujeito tem 100 opções, 1.000 opções na mão, dá para se fazer muito dinheiro em cima disso. Mas é um mercado extremamente perigoso, as perdas podem ser muito grandes, eu não mexo com isso e eu não recomendo que as pessoas que têm um pouco tempo de mercado mexam com isso também. Não é uma coisa muito zen de se fazer, a não ser que a pessoa realmente dedique a sua vida para aquilo, seja apaixonada por isso e, né, seja o seu trabalho principal, estar o tempo todo atento a esses movimentos, trabalhando com muita técnica, com muita cabeça fria, para não fazer bobagem. Falamos a respeito do vencimento, né, como sendo a data, e o exercício agora. O que é o exercício? O exercício é completar o contrato e executar aquela ordem de compra ou venda no preço combinado. Esse direito pode ser exercido ou não. Então, por exemplo, assim, eu comprei uma opção com strike de 120 naquela ação lá, né? Agora eu viro de lado e sou o comprador. A empresa não subiu para 120. Passaram os 3 meses e a empresa está a 105. Eu vou exercer o meu direito de compra a R$ 120 se eu consigo ir no mercado comprar 105? Não vou. Então eu vou deixar vencer a opção. Ela vai virar pó, ela não vai valer mais nada, porque afinal de contas a gente não chegou no preço determinado naquela data que estava marcada. Então eu vou no mercado, não exerço o meu direito de compra. Isso é uma prerrogativa de quem comprou a opção. Se eu quiser exercer a compra, porque eu estou no lucro, o outro tem a obrigação, o vendedor tem a obrigação de fazer a venda para mim naquele preço. Se ele não tiver o papel, ele vai tomar uma multa bem pesadinha na cabeça. Bom, e de que jeito que eu gosto de usar as opções? Eu gosto de usar as opções justamente fazendo o lançamento coberto. Que significa o quê? É mais ou menos aquilo que eu tinha falado. O camarada compra uma ação, ele está no lucro com ela, ele está tranquilo em relação ao preço, e ele estabelece, então, um rendimento sintético que vai para além do dividendo que aquela ação paga, ao projetar um aumento em que eu toparia vender, né? Então, por exemplo, assim, eu comprei a 50, o preço está 100, se chegar em 120 eu estou de boníssima para venda, não me preocupo em perder o papel, então eu começo a lançar opções com 120 de strike, de tal maneira que se um dia chegar ou ultrapassar esse preço, eu vou fechar minha posição e estou de boa com isso. Enquanto eu não fecho, eu vou ganhando a renda do prêmio dessa opção. Então, dependendo de prazos, dependendo da distância do strike, eu vou tendo prêmios maiores ou menores e, com isso, eu vou chegar a uma renda maior do que o dividendo que aquela ação me daria simplesmente. E eu posso fazer isso também com aquelas empresas que não pagam dividendos, como, por exemplo, a Amazon, né? Eu gosto de Amazon, eu quero ficar com a Amazon, mas se a Amazon subir muito, eu não me importo de vender. Então, eu posso fazer esse posicionamento e criar um dividendo artificial para essa ação. O que significa in the money e out of the money? Como eu disse, o strike
Quanto mais longe ele estiver, menor a probabilidade de ele ser exercido. E aí, eu tenho também uma chance de ter que vender essa opção, se for o caso, a um prêmio menor. Né? Porque se tem pouca chance do camarada conseguir tirar lucro dessa operação, ele não vai querer comprar o meu contrato por muito dinheiro. Então, quando eu lanço um contrato que no dia de hoje, o vencimento dele é lá na frente, tá? Digamos 3 meses para frente. Mas quando eu lanço um contrato que no dia de hoje já tem um strike que seria exercível, né? que a pessoa já estaria no lucro, eu posso cobrar um prêmio bastante grande para isso, né? Que inclusive tem relação com essa distância em que a pessoa já estaria no lucro caso me comprasse esse contrato de opção. Esse tipo de operação é chamada in the money, ou seja, o camarada que compra a opção, ele já está no lucro no momento que ele faz a operação de compra. Obviamente, ele precisa esperar o vencimento para poder exercer isso, mas ele pode, como eu disse, né, comercializar a opção ao longo do tempo, até vencer. E a opção out of the money é aquela que está projetada por um preço ainda não atingido. Se for call, o preço mais alto do que o papel hoje. Se for put, um preço mais baixo do que o atual. E aí o que acontece? Menor probabilidade, menores prêmios. Em compensação, o dono da ação que está fazendo o lançamento coberto, vamos considerar aí uma call, tá? Eu estou fazendo o lançamento coberto, eu tenho o papel e o papel eu botei o strike a 120. Ele pode chegar a 130, 140, 150? Sim. Eu sacrifico um pouco do meu crescimento da ação naquele tempo. Em compensação, eu ganho o prêmio. Então, eu posso pedir um prêmio um pouco menor, porque existe a improbabilidade, né, de ser exercido, mas, em compensação, se eu for, eu não vou simplesmente ficar só com o dinheiro do prêmio. Eu vou também pegar um pouquinho dos ganhos que a ação vai ter no meio do caminho. Então, são estratégias um pouco diferentes. Uma prioriza a renda, o in the money, e o outro prioriza um equilíbrio entre a renda e a alta daquele papel. E por que eu peguei o ETF JEPQ e poderei eventualmente vir a pegar o GP em vez de fazer essa operação? Porque, como eu já devo ter demonstrado por essa explicação toda, cheia de caraminhola, esse negócio é complicado. Né? A gente tem que entender muito bem do que está fazendo, a gente tem que gastar tempo olhando o mercado e verificando muitas variáveis. E existe toda uma volatilidade, existe todo um perigo de fazer uma burrada e, com isso, perder muita grana. Né? Basta uma operação errada, seja na técnica ou seja na execução, que faz com que o camarada possa, inclusive, quebrar. Né? Porque dependendo do que acontecer ali, dependendo do lançamento que ele fizer, se for um papel que ele não tem e ele faz um short e, de repente, o troço sobe um monte, tem várias maneiras de se perder dinheiro no mercado de opções. Então, eu não fuço com isso. Eu deixo os profissionais fazerem isso para mim, automaticamente e sem estresse. Então, voltando àquele primeiro slide, onde a gente estava falando das características do ETF. Né? Comprar ações para imitar o Nasdaq 100. Depois, lançar calls fora do dinheiro, out of the money, que significa o quê? Que o preço de execução está mais longe, né, o preço de exercício, e por isso eu ganho um pouco de renda. E se ele crescer até lá, eu ganho também esse crescimento até o preço de exercício. Bull market, preços disparando, eu vou perder um pouco do crescimento. Mas, em compensação, no bear market, o fato de eu estar fazendo renda com ativo que está caindo faz com que o meu resultado final, meu resultado total, lucro mais dividendos, seja bom, né? Seja melhor do que simplesmente ficar com o Nasdaq 100, com um ETF, por exemplo, como o QQQ, né? O 3Qs. Ele cai, o GEPQ cai menos. Mas se ele sobe disparado, o GEPQ sobe menos. Isso significa uma menor volatilidade para o portfólio como um todo. E, se ele fosse uma ação, ele seria uma ação que cabe dentro da minha estratégia. Por quê? Porque ele tem um dividend yield acima de 10% e ele tem um crescimento desse dividendo em torno de 10%. Então, é excelente. Se fosse uma ação, eu compraria. Logo, esse ETF atende bem a minha estratégia.
Gestão ativa significa que nem todos os papéis terão opções lançadas o tempo inteiro. Então, tem um camarada que entende muito mais do que eu do mercado de opções, que vai ficar olhando volatilidade, mercado, notícias do papel, notícias financeiras, o que joga os preços para cima e para baixo, e nos momentos adequados eles vão fazer o lançamento coberto daqueles papéis que eles entenderem que valem a pena esse tipo de operação. Quando o mercado está subindo muito, é prejudicial ter um ETF como esse, no sentido de que, né, a gente perde uma boa parte da subida, ele dá um cap na subida a partir dos preços de exercício, dos strikes. Mas se o mercado estiver subindo devagarinho ou estiver de lado, ele é excelente, porque ele gera essa renda de 10% sem que o preço se movimente. Com o mercado caindo, claro, talvez o melhor seria não ter opção alguma, né? não ter ação nenhuma e trabalhar só com renda fixa. Mas, se eu tenho uma estratégia de longo prazo e eu não quero ficar fazendo timing do mercado, é muito bom ter o JEPQ, porque quando o índice cai demais, esse cara vai amortecer o tombo através justamente desse rendimento sintético que ele faz. O JEPQ e o JEPI são praticamente idênticos, né? Os dois funcionam nos mesmos mecanismos, com os mesmos termos, as mesmas taxas de administração, inclusive 0,35%. A única diferença entre eles é o JEPQ segue o Nasdaq 100 e o GPI segue o SP 500. Reparem que no caso do GPI, o dividendo é um pouco menor e o CAGR, né, o crescimento de pagamentos ano a ano, ele é bem menor do que o JEPQ. Explicação para eu ter escolhido o primeiro e não o segundo para ter na minha carteira. Mas eu não desconsidero a possibilidade de ter o GPI na frente. E, como eu disse, né, essas operações com opções elas são trabalhosas, elas demandam muito tempo, muita disponibilidade da pessoa, e se você quer investir de um jeito zen, nada mais natural do que querer economizar tempo. Tempo é o nosso bem mais escasso. Ele é o mais escasso de todo o universo, porque nós ganhamos um pacotinho de dias para viver quando a gente nasce. E esses dias merecem ser bem aproveitados. Eu não invisto para passar o meu dia inteiro na frente da tela olhando o mercado. Se eu fizer isso, eu estou deixando de conviver com a família, estou deixando de cuidar da minha saúde, estou deixando de viajar, de viver bons momentos, e essas coisas são tão importantes quanto o dinheiro. Vamos dar uma olhadinha agora, então, nos fundamentos desses ETFs de lançamento coberto. Esse é um mercado que está em franca expansão. Então, ele começa a se desenvolver ali por 2020, principalmente, e vem crescendo ao longo dos anos com um bom ritmo. No finalzinho de 2024, a soma de todos os saldos, né, de todos os assets under management, os A1s dos ETFs de covered call, alcançaram 80 bilhões de dólares. Não é muito, é verdade, é um mercado bem específico que é atendido por esses ETFs, mas não é um dinheiro desconsiderável. E uma boa parte dessa grana está justamente nestes dois ETFs que eu citei aqui. São os maiores, os mais importantes e, principalmente, para nós investidores, os mais líquidos. É fácil comprar e vender o GPI e o JEPQ justamente porque eles são os mais famosos, que tem mais gente dentro, mais dinheiro, maior número de transações ao longo do dia. O ETF JEPQ, ele, como eu disse, simula o Nasdaq 100. Então, ele vai comprar as ações que estão listadas nesse índice. E aí, esse índice é composto desse breakdown aqui de holdings, né, de setores, com 53% das ações sendo de tecnologia, 16,9% de comunicação. Comunicação é um setor meio esquisito dessa divisão que o mercado americano faz, porque, por exemplo, o Google é considerado comunicação. Complicado, né? Os caras têm táxi autônomo, eles têm uma mídia de vídeos, é verdade, né? O YouTube, que é um serviço de streaming, mas eles têm o cloud services, eles têm o search, eles têm muita coisa que não tem nada a ver com comunicação. Então, na verdade, a gente poderia juntar aí talvez uns 65% de tecnologia, se olhássemos empresa por empresa desses setores aqui. Mas eu divago, vamos adiante.
Consumer Cyclical 14,3%, Healthcare 4%, Consumer Defensive 4%. O que Consumer Defensive está fazendo na Nasdaq? Cóstico faz parte da Nasdaq. Não me pergunta por que ela foi listada lá em vez da Bolsa NYSE, né, a Bolsa de Nova York. Mas está lá. E depois a gente tem outros setores menores e menos importantes. No sentido das empresas individualmente, os 10 principais holdings, tanto do índice quanto do ETF, eles são NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta, Tesla, Netflix. Olha a Costco aparecendo ali, num simpático 10º lugar. E esses 10 primeiros ocupam praticamente a metade de todo o índice. Né? Um índice bem concentrado, porque as ações com maior peso têm um valor muito alto. Né? Então, tem uma discrepância muito grande entre o peso das líderes e o peso das pequenininhas. Então, as primeiras 10 são praticamente a metade do índice e as outras 90 compõem a outra metade. As notas que o Seeking Alpha dá para este ETF em particular. Eu procurei essas notas no Seeking Alpha porque o Simple Wall Street, que é a minha plataforma favorita para examinar ações, não cobre ETFs. Então, os dados deles não estão lá. Eu uso o Seeking Alpha, que cobre bem os ETFs americanos. Para vocês pegarem ETFs de outros lugares, como a Europa, é importante vocês irem no justetf.com, que é um outro site, faz um trabalho parecido, a apresentação visual é mais ou menos a mesma do Seeking Alpha. Mas, bueno, vamos lá. Dividend Yield, 10% ou mais, está excelente, lidera o mercado. Né? Então, a gente está para muito além da média dos ETFs, que está em 2,69%, e a gente está pagando muito bem, por isso recebe a nota máxima. Crescimento dos dividendos. Como é que ganhou um B+, com quase 20% de crescimento nos últimos 12 meses? Não me pergunte. Mas a verdade é que a projeção desses dividendos para frente, ela é de um menor crescimento, na casa dos 10% ao ano. Esses últimos 12 meses foram excepcionais. O risco é considerado nota B, é uma nota muito boa. O índice de desvio padrão dele é 11,07 contra 12,63 da média do mercado. O porte dele também é excelente, é um dos maiores ETFs que existem, com 30,51 bilhões de dinheiro sob gestão de dólares, né, contra 275 mil da média. É um ETF gigante, por isso também que ele me interessa. E a liquidez anda junto, né? A gente tem por dia 5,45 milhões de dólares sendo comprados e vendidos nesse papel, de maneira que, para quem compra e vende, e mesmo para quem faz trade em cima dele, ele é muito interessante. Olhando aqui o retorno total dos investimentos, e essa aqui é uma parte que explica muita coisa, bem legal da gente olhar. Eu até vou tirar da apresentação aqui, para que a gente possa dar um zoom melhor nesse elemento. Aqui a gente tem o comecinho dos dois ETFs. Tá? O JP é um pouquinho mais velho que o JPQ tem 3 anos de idade, aproximadamente. Então, reparem no que acontece quando a Bolsa está caindo, que foi uma coisa que aconteceu aqui, ó, perto de dezembro de 22. Nós temos os índices, aqui está o Nasdaq, caindo bastante, aqui está o SP500 caindo um pouco menos. O ETF equivalente ao SP500 está aqui em verdinho, ó. Esse aqui é o GP. Repara que ele praticamente andou de lado numa época de depressão nos preços do índice. E o JPQ caiu, é verdade, mas ele caiu menos e não chegou a operar no prejuízo em relação ao preço de início, como aconteceu com o Nasdaq 100. Né? Então, a gente vê aqui na prática a redução de volatilidade em tempos ruins, mas nós também vamos ver na prática, né, a evolução nos tempos bons, em que os ETFs de lançamento coberto perdem para os seus índices de referência. Então, quando o Nasdaq subiu para caramba, o JPQ subiu um pouco menos, bem menos, na verdade. E a mesma coisa aconteceu entre o SP500 e o GP. O GP andou praticamente de lado, numa época em que as bolsas estavam subindo. Nesses tempos, sempre as ações de tecnologia, que são de crescimento, sobem mais do que as ações defensivas. Então, o Nasdaq
vai ser sempre mais volátil, tanto para cima quanto para baixo, do que o SP500, e o JEPQ vai ser mais volátil do que o GP. Num cômputo geral, olhando, dando um zoom out aqui, pensando em 3 anos na frente, 3 anos de história, né? O GP entregou 41,27% de retorno, se a gente somar o que ele deu de lucro no preço com os dividendos distribuídos. O JEPQ, nós estamos numa fase de alta nas bolsas, então é importante lembrar disso. Neste período de 3 anos, ele rendeu muito mais que o dobro, 87,53% do preço, do retorno total, né, que é a variação do preço mais os dividendos que foram entregues. O que eu quero chamar a atenção aqui? O JEPQ perdeu para o QQQ? Sim. Como a gente falou, ele tem um cap naquilo que as ações sobem por causa do strike price, de tal maneira que, quando o QQQ sobe muito, o JEPQ vai ficar para trás. E foi o que aconteceu. Em 3 anos, o Nasdaq 100 subiu 121%, enquanto que o JEPQ subiu só 87%. Mas tem uma outra questão. O JEPQ, ele subiu mais que o SP500 ao longo desse tempo, em termos de retorno total. Então, num bull market, a gente até pode dizer, o JEPQ não é um excelente investimento, porque o Nasdaq 100 puro sobe mais, só que ele sobe mais do que o SP500, que é o grande benchmark de renda variável do mundo. Se o teu fundo está indo bem, é porque ele está batendo o SP500. Se ele não estiver batendo o SP500, era melhor não fazer nada e só comprar um fundo de índice, né, e seguir o índice cegamente, como é o caso do SPY, né, um ETF que faz isso, de comprar todas as ações do SP500 e sentar em cima. Não faz mais nada. Um ETF barato, simples, o camarada compra e segue a Bolsa Americana para onde ela for. Mas a gente vê, então, que no bull market, como a gente está agora, o JEPQ bateu o SP500 em termos de retornos totais. Então, ele te deu renda, ele subiu de preço, e a soma dessas duas coisas foi melhor ainda do que o próprio desempenho médio da Bolsa Americana. Gente, preciso falar alguma coisa sobre encaixe na estratégia? Qual é o meu objetivo ao investir? Ele é ter empresas da mais alta qualidade para a aposentadoria com renda passiva. O JEPQ reúne empresas da mais alta qualidade. Ele serve para a minha aposentadoria, eu posso ficar com ele até o fim da minha vida, e ele me traz renda passiva. Então, junta tudo de bom que tem no mercado e me entrega coisas que combinam com os meus objetivos dentro desse portfólio que eu estou trabalhando. Agora, um pouquinho de análise técnica. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do ETF JEPQ. Esse aqui é o preço dele com candles mensais. Como eu disse, ele tem aproximadamente 3 anos de idade, né? Ele nasce ali no primeiro semestre de 2022 e eu fiz a minha entrada no finalzinho de 2023, ali por dezembro. Né? Dezembro de 2023 foi quando eu comprei esse ETF pela primeira vez. O meu preço médio está ali em $48,70 e hoje ele está a 57,11. Então eu tive um bom lucro nominal também com esse papel, não apenas o retorno total. Se a gente olhar do primeiro dia em que ele inaugurou até hoje, a margem de lucro dele, a taxa de lucro dele foi de 13,98%. Ou seja, subiu. Né? A gente não tem aqui o que se chama de dividend trap, né? Aqueles papéis que pagam um dividendo alto, mas com sacrifício do preço, do patrimônio. Vão consumindo o patrimônio para devolver ele na forma de renda, que é uma coisa que não faz sentido. Então, a gente tem em 3 anos um ganho nominal baixo, 14% não é grande coisa, mas está acima da renda fixa e ainda por cima entregou 10% de dividendo ao longo do caminho. Se a gente ajustar esse gráfico para os dividendos, o retorno total que ele deu desde o primeiro dia de funcionamento até o fechamento desse gráfico aqui, que foi no dia 23 de setembro, nós temos o ganho total, então, em 65,16%.
Pessoal, qual é a opinião de vocês a respeito desse ETF? E a respeito da operação de lançamento coberto? Ela é segura? Ela acrescenta para vocês qualidade no portfólio? Ou ela se torna um desvio de objetivo, de repente fica mais fácil só comprar o índice de ações e não fazer mais nada? Quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam da explicação. Se alguma coisa ficou mal entendida, muito complicada, escrevam, deixem seu comentário aqui que eu faço questão de completar e deixar todo mundo niveladinho no conhecimento máximo a respeito desse assunto. O pessoal que está comigo no grupo de WhatsApp e no grupo de mentoria, os assinantes do Monge Investidor, podem conversar a respeito dessa aula também diretamente comigo lá e a gente falar sobre isso e outros assuntos do mercado. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham gostado da explicação e convido a todos que vá ao Seeking Alpha, que você vá ao Seeking Alpha dar uma olhada no site, nas análises e neste e outros ETFs que podem então simplificar a tua vida como investidor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima.